Eu e minha esposa Elaine nos mudamos para essa casa por um preço baixo. Estávamos passando por um momento difícil e ao aparecer essa oferta, nos pareceu uma boa oportunidade para começar uma nova vida. Nosso filho, Jack, assim que viu a casa, começou a pular de alegria. Fizemos toda a mudança, nos instalamos e já estamos vivendo nossa primeira semana na casa. No início, parecia tudo normal para nós. Não havia nenhuma normalidade e tudo estava indo bem com nosso filho Jack até as próximas semanas. No dia seguinte, eu e minha esposa começamos a ouvir sussurros estranhos de madrugada. Sem saber a origem, não podíamos simplesmente levantar no meio da noite devido ao medo de Elaine. Entretanto, os sussurros começaram a se tornar frequentes, então, já cansado disso, me levantei da minha cama para ir descobrir de onde estava vindo. No começo, achei ser alguém que podia ter invadido a casa, porém, ao chegar no quarto do meu filho, vi uma cena que jamais sairia da minha cabeça. Jack estava olhando para a parede enquanto conversava com algo semelhante a uma pessoa que não havia como enxergar devido à escuridão. Era alta e possuía uma voz grossa. Meu corpo tremia e o coração acelerado fazia com que minha respiração ficasse mais acelerada. Jack? Pergunto e recebo sua atenção logo de imediato. Oi, pai. Por que está assustado? Jack, com quem você estava conversando? É um amigo. Ele disse que seríamos amigos. Após esse dia, alertei Elaine sobre isso. Estávamos atentos aos comportamentos estranhos que Jack vem apresentando para nós. Ele falava sozinho no meio da noite. Ouvíamos passos nas escadas vindo em direção ao nosso quarto, mas ao olhar não havia ninguém. Foi piorando. Risadas ecoavam pela casa e um grunhido animalesco parecia vir do porão. Dia 24 de 2005. Esse foi o dia em que perdemos nosso filho para as trevas daquela casa. Estava óbvio que havia algo maligno vivendo ali. O nosso filho estava agindo estranho desde então. Seu comportamento mudou drasticamente. Seu olhar frio e sua expressão vazia nos deixava paralisados. Não sabíamos como reagir, então apenas íamos obedecer às suas demandas. Jeff, esse não é o nosso Jack, disse Elaine apertando minhas mãos. Não, não é. Devíamos chamar algum padre? Tudo isso que está acontecendo não é normal. Podemos perdê-lo se não fizermos nada. Tudo bem, mas ele não pode saber. No dia seguinte, fui até uma igreja da região e expliquei a situação ao padre. O padre deu um suspiro dando início à história obscura daquela casa. Parece que foi palco de muitos assassinatos e magia negra. Acreditam que as entidades que habitavam essa casa são as que libertaram através da magia negra. E aqueles que morreram são os sussurros que ouvíamos durante a noite, todos presos naquela casa onde o mal é dominante. Padre, por favor, nosso filho, algo ruim está dentro dele. Nos ajude. O padre colocou suas mãos sobre meu ombro, dizendo que faria o possível para salvar meu filho das trevas, dizendo que hoje à noite iria nos visitar e ver como estava a situação. Voltei para casa recebendo o olhar vazio de Jack. Parecia que ele sabia onde eu estava. Seu sorriso me deu calafrios. Elaine preparava o banho dele, enquanto eu fazia o jantar. Logo a noite havia chegado e a campainha toca. Vou até a porta para atender, vendo o padre que havia prometido nos ajudar. Boa noite. Boa noite, padre. Entre. Minha esposa está lá em cima dando banho no Jack. Ela já desce. Certo, disse ele olhando em volta com seu crucifixo. Ele também carregava uma Bíblia debaixo do braço e uma maleta na mão esquerda. Rapidamente, ouço o som das escadas. Ao olhar para as escadas, vejo Jack com o corpo todo torto descendo os degraus. Isso me deixou aterrorizado e o padre logo começou a mostrar seu crucifixo para o meu filho. Temos que prendê-lo em uma cadeira para fazer o exorcismo. A entidade que o possui há uma obsessão imensa e raiva. Ela quer dominar o corpo do garoto para vir ao nosso mundo. Como o padre disse, tentamos o prender na cadeira com muita dificuldade. A coisa gritava, estourando todos os vidros da casa e abrindo a janela de todo o ambiente.
A entidade usava o corpo do meu filho, girando a cabeça para trás e rindo como se estivesse se divertindo. O padre deu início ao exorcismo e tínhamos que fazer tudo o que ele pedisse. Eu vi nosso filho gritar, vi aquela coisa falar através dele em línguas que desconheço. Ouvi também ele ofender a mim e minha esposa, dizendo que ambos iríamos morrer esquartejados aqui nessa casa. Olha só, o padre tentando salvar a tia. Disse a coisa. O padre lia os versos da Bíblia enquanto pedia para nós repetirmos algumas partes e rezar algumas orações. A entidade parecia estar ficando cada vez mais incomodada com as leituras. Ela se contorcia, berrava, dizendo que mataria a todos. Novamente, ao gritar, quebrou e afastou todos os móveis da casa. Os sussurros ficaram mais fortes. Eu podia ouvi-los gritando, implorando por liberdade. O mal ainda estava habitando aquela casa, trazendo escuridão às almas que ficaram presas após terem sido assassinadas ali. Tudo terminou bem. Parecia que finalmente nosso filho estava de volta. Seu corpo frágil estava cansado e ferido. Então colocamos ele para dormir. No entanto, não sabíamos que o mal jamais iria embora. Sinto algo dentro de mim, algo maligno. Isso quer sair, isso rasga meus órgãos como se fossem lâminas. Sangue saía da minha boca, enquanto podia enxergar o padre rezando e novamente lendo os versos da Bíblia. Só que agora, para mim. Eu o ouço, eu o vejo. Ele me disse muitas coisas, dentre elas o poder imenso que eu teria se eu deixasse dominar o meu corpo. Eu poderia ficar com minha família para sempre caso aceitasse, e eu, desesperado, aceitei. Poderia ficar com meu filho e minha esposa se esse corpo for seu. Poderia ficar com eles. Mas é claro que sim, terá tudo o que mais desejar. Só precisa deixar que eu domine esse corpo, que ele seja meu. Você será prestigiado. Dizia a voz. Dito e feito, aquilo possuiu meu corpo e acabou matando o padre e me fez assistir a morte do meu filho e minha esposa. Uma morte tão horrível e grotesca que me fez gritar. Essa coisa que esquartejou meu menino, eu vi ele usar meu corpo para consumir a carne dele. Isso me destruiu, isso destruiu a minha fé que eu ainda tinha. Eu vendi meu corpo ao demônio, eu fiz isso. Não mereço perdão nem salvação, eu mereço viver com isso. E verei essa cena muitas e muitas vezes. Ele faz isso. Ele faz com que eu veja todos os dias, eternamente, a morte da minha família.